A Montanha dos Sete Abutres é um filme de 1951, dirigido por Billy Wilder, estrelado por Kirk Douglas, Jen Sterling, Robert Arthur e Porter Hall. Um repórter arrogante explora uma história sobre um homem preso em uma caverna para revitalizar sua carreira. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 246 na lista. Mais um filme do Billy Wilder, já é o terceiro, eu acho, que a gente vê aqui. Tem alguns ainda para aparecer. É mais um filme com o Kirk Douglas, né, que a gente já viu antes também. E vamos começar falando sobre essa sinopse, porque ela simplifica muito a história do filme, né? E eu acho que a gente pode dar uma elaboradinha maior. Esse vídeo não vai ter spoilers, pelo menos eu não acho que eu preciso. Então a gente consegue deixar sem spoilers. Vamos ver o que o livro fala, se precisar citar alguma coisa. Mas o filme começa com o personagem do Kirk Douglas, que é esse repórter. Ele chega numa cidadezinha pequena. Ele vem de cidades grandes, já trabalhou, ele já era repórter, né? E ele fica falando como ele já trabalhou em Nova York, ele já trabalhou em Chicago, sei lá, não vou lembrar as cidades. Nova York com certeza é aquele mais cita, porque, né, é o maior sinal de status ali, é o jornalista ter trabalhado em Nova York, né? E ele chega nessa cidadezinha falando sobre como ele é muito bom e ele tá se oferecendo trabalhar por muito barato, e então isso é basicamente como o outro tá ganhando dinheiro, porque eu não vou lembrar os valores exatos, mas é uma coisa do tipo, ele normalmente trabalharia por $250, mas ele oferece pro cara trabalhar por 50, e ele vira pro cara e fala assim: você quer ganhar $200? Se você me contratar, você tá ganhando $200, porque eu sou um repórter de 250, mas eu ofereço meu serviço por 50. E eu diria que isso já é um baita red flag, né? Porque tem que ter algum motivo por trás dessa oferta, alguma coisa aí não pode estar certa. Mas ele fica falando sobre como ele trabalhou nos melhores jornais e tal, não sei o que, e o cara que contrata ele até fala, tipo, tá, se você trabalhou nesses lugares todos, ganhando esse dinheiro todo, por que você tá aqui, se oferecendo trabalhar por tão pouco? E ele fala dos problemas que ele teve em cada um e tal, ele cita alguns pelo menos. Enfim, o cara acaba aceitando, fala, tá bom, vai, trabalha aí. Aí o filme pula pra um ano depois, então a gente tem todo um desenvolvimento ali da situação psicológica do personagem, que na verdade a gente não vê, porque o filme corta pra ele um ano depois, já muito incomodado de estar ali esse tempo todo, porque a ideia dele é que ele ia ficar nessa cidade só até conseguir aí uma matéria que fosse muito boa, porque essa matéria muito boa ia dar uma alavancada na carreira dele e ele ia conseguir ir pra uma cidade melhor. Só que ele acaba ficando um ano preso ali, sem conseguir evoluir, sem conseguir essa matéria que ele quer, porque nada acontece. Afinal de contas, é uma cidade pequena, nada acontece. Até que um dia, depois desse um ano, ele tá saindo pra cobrir uma matéria numa cidade vizinha, menor ainda, e é uma coisa sobre uma cobra que fugiu, tem uma cobra solta na cidade. E ele vai bem incomodado com tá indo cobrir uma coisa tão besta assim, mas no meio do caminho, ele passa num desses restaurantezinhos de beira de estrada, que tem uma caverna que fica no negócio e tal, e ele fica sabendo que aconteceu alguma coisa ali. Ele vai investigar, averiguar, né, o que foi que houve, e é que teve um desabamento na caverna, que é uma mina e tal, né, e um cara ficou preso, um cara que é dali ficou preso, e aí ele fala com o cara, e ele resolve que ele não vai cobrir o negócio da cobra, dane-se a cobra, ele vai cobrir aquilo ali e ele vai transformar essa notícia na grande notícia que vai alavancar a carreira dele. E aí, a coisa de transformar a notícia é muito importante, porque no momento em que chega a equipe de resgate para conseguir tirar o cara dali, ele já bolou todo um plano na cabeça dele do que ele quer fazer com essa notícia, de como que ele quer que essa coisa seja imensa, muito maior do que é de verdade. E a equipe de resgate diz que vai conseguir tirar o cara dali em coisa de, eu acho que é 16 horas que eles falam, que é o tempo que eles precisam para tirar o cara dali. E ele vira e fala, não, 16 horas é muito pouco, você precisa fazer mais tempo, você precisa fazer demorar mais. E aí ele, que a essa altura já tá mancomunado ali com um xerife corrupto da cidade, que tá querendo se reeleger e tal, eles conseguem convencer de um jeito meio chantagem o cara do resgate a, em vez de fazer o resgate do jeito que ia levar 16 horas, que era colocando vigas para impedir de cair mais pedra e tudo mais, fazer de um outro jeito super mirabolante, que é instalando uma broca no topo da montanha para cavar para baixo para chegar no cara. Esse outro jeito vai levar uma semana. E aí uma semana é bom para fazer a notícia ficar imensa. E daí o que se segue no filme é
o que vai acontecendo com isso? É o cara realmente transformando a notícia numa coisa gigantesca, trazendo aí comoção do público geral. As pessoas começam a ir para esse lugar porque elas querem ver o lugar onde está acontecendo. Aos poucos o restaurantezinho vai começando a cobrar entrada para as pessoas que querem ver a caverna. As pessoas começam a acampar em volta da caverna. Chega a níveis assim muito absurdos, que além de ter, sei lá, milhares de pessoas que estão simplesmente acampadas ali, começam a instalar um parque de diversões em volta da caverna, que as pessoas ficam, né, brincando ali enquanto o cara tá preso lá dentro. Literalmente vira um grande circo. Um famoso circo midiático levado a um nível extremamente literal e exagerado. É basicamente isso que acontece. Aí, como eu falei, eu não vou falar sobre como é que o filme termina. Mas a gente tem de relevante nessa história também a esposa do cara que tá preso, que é a personagem da Jen Sterling. Ela tem uma coisa que ela já não tava bem com o cara, o relacionamento deles já não tava bem. Moravam ali no restaurante. Ela, o cara e os dois pais do cara. E ela já não tava bem, ela disse que ela já tinha tentado ir embora e largar ele uma vez, mas ele acabou indo buscar ela. Então ela queria aproveitar que ele agora tá preso na caverna pra ir embora. Só que o repórter convence ela a ficar. Primeiro porque o restaurante tá arrecadando fortunas com essa história toda. E segundo porque a pose ali da esposa sofrendo pelo marido que tá preso é uma parte muito importante da reportagem que ele tá construindo, né? E bom, é isso aí a história do filme, é isso que acontece basicamente. Esse cara que era pra ter sido resgatado em 16 horas, que se estende ali pra uma semana pra conseguir resgatar o cara, e todo esse grande circo que se monta em volta dele, tudo isso é basicamente o assunto, tudo isso causado por causa do repórter. A trama do filme aparentemente foi inspirada em 2 casos reais que aconteceram, que foram ali mesclados. Um caso é até citado no filme, que é o caso de um sujeito chamado W. Floyd Collins, que em 1925 ficou preso dentro de uma caverna no Kentucky por conta aí de um deslizamento. E nessa ocasião, um jornal local, então um jornal pequeno, cobriu a história, enviou um repórter para a cena e aparentemente as matérias que esse repórter escreveu sobre o caso transformaram ali um episódio trágico num grande evento nacional, e ele acabou ganhando o prêmio Pulitzer por isso. Pulitzer, para quem não sabe, é o grande prêmio do jornalismo nos Estados Unidos. Então ele é citado, esse caso é citado no filme, né, pra comparar ali o que tá acontecendo com esse outro caso. O outro caso, que também serviu de inspiração pra história, aconteceu em abril de 1949, quando uma menina de 3 anos de idade, uma criancinha de 3 anos de idade, na Califórnia, caiu dentro de um poço abandonado. E aí a operação de resgate dela durou vários dias, e no decorrer desses dias milhares de pessoas chegaram para assistir o resgate acontecendo. Então, de um, ele pegou a ideia do repórter tentando conquistar a carreira, do outro ele pegou a ideia das pessoas se amontoando para ver o resgate acontecendo. Um fato muito importante é que em ambos os casos reais, a vítima morreu antes de ser resgatada. Nenhum dos dois a vítima conseguiu ser resgatada. Nem o primeiro, que eu acredito que de repente não durou tanto tempo assim, pelo menos não me diz. O segundo é que durou muito tempo, mas em ambos os casos a vítima não conseguiu ser salva. Aparentemente essa coisa do xerife corrupto foi um grande problema ali com o Joseph Brin, com o escritório da censura, mas isso acabou sendo resolvido simplesmente fazendo com que o filme terminasse ali mal pra ele. O que, né, é uma dessas coisas que eu falo que, por um lado, é a resolução final do filme, por outro, era meio inevitável, né? São coisas que a censura não deixava acontecer. Então é bem importante que todo mundo que comete crimes pague no final. Ainda, por mais que eu tenha falado em vídeos recentes que a censura já estava dando uma aliviada nessa época, esse ponto ainda era um ponto muito importante. Todo mundo que comete crime no filme não pode acabar bem. É inevitável que os finais das pessoas ali sejam esses. Aparentemente esse foi o primeiro filme do Billy Wilder a ser um grande fracasso, tanto de público quanto de crítica. Desde então é considerado aí uma das grandes obras dele, mas na época nem a crítica gostou, nem o público foi assistir. Apesar disso, o filme acabou sendo indicado ao Oscar de melhor história e roteiro, que eu acho que é o original, no caso, porque apesar de ser inspirado nos fatos reais, não é baseado em nenhum livro, nem nada do tipo, né? Então eu acho que esse, como eu já falei aqui em alguns vídeos, os nomes dos prêmios de roteiro nessa época eram tão confusos que eu às vezes fico na dúvida. Não só os nomes, na verdade. Às vezes os prêmios eram dados também para um que era uma coisa meio vaga. Enfim,
Ele foi indicado a um dos prêmios de roteiro, não ganhou. E vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre ele. Uma coisa interessante, o filme em português é A Montanha dos Sete Abutres, que no filme é como eles dizem que é o nome da montanha onde tudo isso acontece. É o nome que os indígenas têm para essa montanha. Inclusive tem uma história de que eles falam que a montanha é amaldiçoada, mas o filme até não elabora muito nessa parte não, é uma trama que fica meio de lado assim. Cita um pouco no começo e depois não toca mais no assunto. Mas é daí que veio esse título. Em inglês, o filme tem 2 nomes diferentes. Ele foi inicialmente concebido para se chamar Ace in the Hole, que é uma expressão mais ou menos aí sobre tirar sorte grande ou alguma coisa nesse sentido, né? Ter aquela coisa que você não estava esperando e ela é muito boa. É meio que esse o sentido da expressão do título original. É uma frase que chega a ser citada no filme também, quando o cara tá dizendo que o repórter diz que esse caso ali é isso pra ele, né? É essa sorte que ele não esperava e que ele encontrou ali. Mas parece que logo que o filme foi ser lançado, alguém no processo, que eu agora não vou lembrar quem foi, mas alguém no processo mudou o nome do filme para The Big Carnival, que seria mais ou menos como o Grande Circo pra gente. Eu acho que principalmente no sentido de itinerante que a gente tem essa ideia, porque o Carnival é mais ou menos esse parque de diversões itinerante, né? Seria mais ou menos isso. E seria aí uma referência ao grande circo, para usar o figurado que a gente usa, que se monta em volta da caverna com literais brinquedos de parque de diversões em volta da situação trágica do cara preso na caverna, né? Então ele tem esses 2 títulos em inglês, Ace in the Hole, The Big Carnival. Em português, eu acredito que ele só se chame A Montanha dos Sete Abutres em todas as versões. O livro começa dizendo que ele é lembrado por 2 motivos, porque é a única parceria de Kirk Douglas e Billy Wilder, não sei muito bem por que um filme seria lembrado exatamente por isso, mas porque é um dos filmes mais raivosos e amargos já saídos de algum estúdio de Hollywood. Eu acho uma escolha engraçada de adjetivos. Eu não sei o quanto eu entendo, porque eu penso que pro filme ser raivoso, eu acho que um filme raivoso é um filme que está com raiva criticando alguma coisa, né? Que está contando uma história com raiva pro filme ser raivoso. E eu acho que esse filme, ele não é um filme raivoso, ele é um filme que causa raiva em quem tá assistindo. Pode ser uma questão de tradução aí, não sei, teria que ver o livro no original pra ver como é que tá escrito. Mas eu entendo esse argumento. Bom, amargo talvez, mas eu acho que isso faria sentido se você quer dizer que causa raiva no espectador, porque causa mesmo. O livro termina dizendo uma coisa aqui que eu não vejo muito sentido, que é dizendo... Bom, a primeira coisa... Eu vou ler o parágrafo todo porque é pequeno, mas a primeira coisa que ele diz eu entendo, mas o final eu não vejo muito sentido. Ele diz: a raiva permanece no ar muito tempo depois do fim do filme, e a mordacidade verbal, que é a marca registrada de Wilder, mal consegue adocicar o núcleo amargo da história que nos acusa a todos, pungente e austero. Eu tenho um problema com esse nos acusa a todos, porque eu acho que não é um filme, não é aquele filme que você assiste e você pensa, putz, você de repente faria a mesma coisa, e agora você vai ter que repensar que você faria a mesma coisa. Porque eu não acho que é um filme de uma situação comum que qualquer pessoa vê e pensa, eu faria isso mesmo, e aí no final dá errado e você pensa, nossa, eu faria essa coisa horrível. Quem que assistiria esse filme pensaria, putz, sei lá, em sã consciência, pensaria, putz, eu faria a mesma coisa. Se eu chegasse lá e visse esse cara preso e falassem pra mim, e eu fosse repórter, tivesse condição de subir na vida, e o cara fosse sair muito cedo, eu ia falar, não, vamos demorar pra sair esse cara, vamos atrasar mesmo pra sair, pra poder... É o tipo de coisa que pessoas fazem. E bom, talvez pessoas que fazem podem até pensar ali na intimidade do seu próprio cérebro. Mas não é uma coisa que pessoas admitem, né? E eu não acho que é uma coisa que o público geral pensaria, sabe? Então eu não acho que essa coisa do acusar... Eu acho que o filme tá mostrando pessoas muito horríveis e não mostrando o lado ruim de pessoas comuns, né? Faz sentido isso? Eu acho que essa é meu contra-argumento em relação a essa frase. Eu não acho que o filme está mostrando o lado ruim de atitudes extremamente comuns de pessoas comuns, que o espectador se identificaria com esse lado ruim que ele tem e não enxergava que é ruim até ver no filme. Eu acho que o filme tá lidando com um lado ruim que é explicitamente ruim e que se qualquer pessoa tem isso na cabeça, a pessoa já sabe que é ruim, mesmo se ela talvez quiser fingir que não. Eu achei um filme interessante, eu acho que ele tem... As atuações são boas, a direção é boa, eu já falei aqui algumas vezes que eu gosto do Billy Wilder, né? Eu acho que é um bom filme, realmente é um filme de pessoas horríveis, porque as pessoas ali são horríveis. Você tem pouquíssimas pessoas que não são horríveis no filme. Você tem mais pessoas horríveis do que o contrário, entre ali o elenco principal do filme, né? Porque o cara que é vítima é o
é o único ali, sabe? É ele e o menino que é fotógrafo, que tá acompanhando o repórter. Eu diria que ele não é uma pessoa ruim, mas ele também é tão bobo e só segue ordens e não pensa por si próprio, que ele acaba meio idiota, né? Eu acho o chefe do repórter, o dono do jornal, um personagem bem mais interessante, por exemplo, um dos personagens mais interessantes do filme, assim. Mas ele aparece muito pouco. Ele meio que aparece no começo, depois tem fala dele algumas vezes, ele vai aparecer de novo no final, assim. Não é um personagem que participa muito do filme, mas eu gostei bastante dele. Mas eu gostei do filme. Me incomodou um pouco o jeito como o Billy Wilder escolheu fazer esse circo midiático em volta da caverna. Porque eu acho que ele passou muito do ponto. E as histórias reais que a internet me conta que foram inspirações pra isso, porque eu quando assisti esse filme fiquei pensando, isso deve ter sido baseado numa história real. Porque da cabeça de quem sairia a ideia, sem que isso tivesse nunca acontecido, da cabeça de quem que sairia a ideia de que uma pessoa tá presa na caverna e então milhares de pessoas de todas as idades vão parar tudo que estão fazendo na vida, sabe? As pessoas são desempregadas, o que tá acontecendo? Vão largar tudo que estão fazendo para acampar na entrada da caverna onde o cara tá preso durante uma semana, pagando para isso. Elas não entram na caverna, elas não participam de jeito nenhum, elas só ficam ali na frente da caverna, ao ponto de montar, sei lá, tipo, carrossel, sabe? Coisas de parque de diversões do lado de fora, as pessoas ficarem brincando ali nesse negócio, e enquanto o homem tá correndo risco de vida dentro da caverna. Eu, assistindo isso, eu pensei, isso só pode ter sido inspirado em alguma coisa que aconteceu, porque é uma ideia muito absurda. E aí, no momento em que eu, depois de terminar o filme, fui montar esse roteiro e pesquisei as coisas, eu ainda acho que ele exagerou. Por quê? E, de novo, eu li o que fala sobre esse filme, eu não fui atrás de cada um dos casos para saber detalhes dos casos, mas eu tô acreditando, já que eu li justamente no texto sobre o filme, eu tô acreditando que tudo que é relevante pro que acontece no filme estava citado ali. E o caso da caverna, que é o caso mais parecido com esse, isso não aconteceu. Virou um caso de comoção nacional? Sim, mas comoção nacional das pessoas nas suas casas, lendo o jornal. Foram comovidas pela situação. Não pararam tudo que estava fazendo, sabe? O caso em que aconteceu de milhares de pessoas aparentemente irem ver o que está acontecendo, envolvia uma criança. E a gente sabe que no momento em que você envolve uma criança, a coisa ganha proporções muito maiores. E aí eu entendo. Entendo em partes. Eu ainda quero acreditar que no caso da criança não montaram um parque de diversões do lado do poço onde ela ficou caída, sabe? Eu quero muito acreditar que não chegou nesse nível. A ideia de que milhares de pessoas foram lá já é um pouco absurdo pra mim. Eu ainda fico na dúvida se essas milhares de pessoas acamparam lá e passaram dias lá, ou se é tipo, milhares de pessoas foram lá ver ao longo de um grande período. Então a pessoa foi lá olhar, ver o que estava acontecendo, depois foi embora, voltou para casa, sei lá, foi trabalhar no dia seguinte. E aí outras pessoas foram que tinham, sei lá, dias de folga. Eu não sei. A internet me diz, milhares de pessoas foram ver. A internet não me diz, milhares de pessoas acamparam em volta do poço. Porque é isso que acontece no filme. Milhares de pessoas acampam, chegam com trailers, sabe? E ficam uma semana morando ali em volta da caverna. Eu entendo que o exagero pode estar ali para funcionar como crítica, sabe? Pode ser justamente uma caricatura da reação real. Mas eu sinto que, bom, a minha impressão vendo o filme é que eu achei que ele exagerou, sabe? De novo, pode ser que tenha acontecido isso de algum outro jeito que a internet não tá me dizendo. É possível. O ser humano às vezes é bem maluco, bem bizarro, reage de maneiras bastante inesperadas e problemáticas. Mas assistindo o filme, me deu uma sensação de que ele perdeu a mão e de que ele exagerou demais no que ele mostrou, sabe? Foi essa sensação que me deu. O que pra mim, me tirou um pouco do filme, num jeito negativo. Então, eu gostei, mas eu achei que ele tentou contar uma história, tentando me dizer que ela era muito real, mas ele me contou ela de um jeito muito falso, sabe? Foi isso que aconteceu pra mim, assim. Então, eu não gostei muito nesse sentido. Eu sinto que eu disse isso no filme lá do Farrapo Humano, e várias pessoas no chat falaram pra mim que, na verdade, essas coisas acontecem, as coisas lá, né, acontecem, são documentadas e tal. Eu não sei. Aquela foi o que eu falei naquele vídeo foi a minha sensação assistindo o filme. De repente, aquilo pode ser real. Eu entendo o que vocês falaram, realmente eu não sabia. Mas a minha sensação vendo o filme foi de que não me passou veracidade. Esse, de novo, outro filme do Billy Wilder, uma situação muito diferente. Não me passou veracidade no que aconteceu. De novo, a internet me diz casos reais
no qual esse foi inspirado. Mas lendo como foram os casos reais, ainda parece pra mim que o filme passou do ponto. Eu acho que parte do que ele mostra bate com o que aconteceu real, eu acho que faz sentido, mas parece pra mim que ele passou do ponto. Ele não soube a hora de parar o circo que ele cria em volta da caverna, e ele foi longe demais. Essa é a sensação que eu tenho vendo o filme. Pode ser que tenha acontecido, mas assistindo, não sei. Assistindo e lendo a referência, não pareceu pra mim que bate. E é isso, eu gostei do filme, eu acho que é um filme bom, é um filme interessante. Eu só achei exagerado. Eu acho que ele exagerou e eu acho que ele podia ter diminuído um pouquinho, e eu acho que o filme ia ficar mais interessante se fosse menos, sabe? Enfim, já viu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!